Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Capítulo 6, nós vamos ler do versículo 33, mas eu vou ler do 24 em diante, amém? Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo o que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não se semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestir, por que andais solícitos, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Aqui começa a minha mensagem. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu começar a minha mensagem, a mensagem do Pai, eu quero que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Essa não é uma mensagem que eu vou ter uma base, ou uma mensagem para uma apologia, ou para uma afirmação de uma vida de pobreza e de miséria. Preste atenção no desenrolar dessa mensagem, para que você não pegue um texto isolado ou uma fala isolada e faça disso uma verdade. A minha mensagem aqui não é uma defesa à miséria, à pobreza, à falência, à escassez, não. Essa mensagem é uma mensagem de reflexão. Aquilo que o Pai vai trazer para nós nessa noite. Hoje pela manhã nós fomos impactados pela presença do Espírito Santo. Hoje pela manhã nós estávamos em 300 pessoas ou um pouquinho mais aqui no templo. Pessoas que foram impactadas, tocadas, não porque foi eu que preguei ou qualquer outro pregador, mas porque a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem o poder de convencer, tem o poder de curar, tem o poder de transformar, tem o poder de restaurar. E eu vim aqui hoje como profeta, como boca de Deus, para levar você a um novo entendimento. Quando o Senhor me deu esse texto, eu estava aqui, eu contei pela manhã, assentada na nossa tarde especial com Deus. Você que não tem participado, faço um convite para você. A tarde especial acontece todas as terças-feiras às 15 horas. E terça agora eu estava ali recebendo de Deus, quando de repente me fez saltar este versículo específico aqui.
E eu até pedi para a Caroline filmar, porque ela estava sentada lá. Eu falei, Carol, filma essa parte, porque foi algo muito fresco que o Senhor me deu do céu e foi naquela hora. E aí então eu fui para casa e passei de quarta até hoje, olhando para esse texto e querendo entender o que o Senhor estava falando comigo. E eu quero repartir com você em nome de Jesus. O tema da minha mensagem é reino e justiça. Diga comigo, reino e justiça. Vamos lá para o versículo 33 que diz assim: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por muitos anos da minha vida eu li esse texto, Celso, de uma forma diferente. E eu cresci ouvindo muitas coisas e muito bonita e muito construtiva. Mas eu entendia quando eu lia esse texto que todas as coisas, mas existe uma diferença na leitura, irmãos. E você sabe que ler a Bíblia com os olhos humanos e carnal é uma coisa, mas quando você lê a Bíblia com revelação, isso salta aos nossos olhos. E foi o que o Espírito Santo fez terça-feira. Não é todas as coisas, porque quando a gente pensa em todas as coisas, se eu disser para você assim, pense comigo, Deus está dizendo que todas as coisas vai ser acrescentado. O que você já vai pensar para essa semana? Fala aí para você mesmo. Você que já está entrando na semana preocupado com a conta bancária, com os compromissos que você tem a acertar. Você que já está entrando na semana com sonhos. Pastora, é proibido sonhar? Não, não é. Fizemos o nosso projeto de vida. Teve uma irmã que disse para mim essa semana, pastora, eu vi uma postagem dela e eu curti, eu disse, glória a Deus, estou feliz por você. A Rose está ali me ouvindo, né? E ela disse, pastora, isso daqui que a senhora está vendo é a resposta do primeiro pedido do meu projeto de vida. Ela postou o sonho que ela tinha e Deus já realizou. Toque no seu irmão e diga para ele, você acredita em milagres? Você tem fé para que milagres aconteçam? Quando eu curti, ela logo colocou assim, pastora, isso daqui é o cumprimento do projeto de vida. Durante quase 30 anos o nosso pastor fala sobre o projeto de vida. E falar em nosso pastor, ele está descansando um pouquinho, mas daqui a pouquinho ele já está de volta. Foi descansar, foi uma luta, irmãos, porque pensa num homem que gosta, a gente sabe que ele é apaixonado pela obra, né? Mas ele está lá descansando com a família, pastor Elisete, pastor Amanda, pastor Isaac. Novembro eu descansei um pouquinho com os meus filhos, o meu esposo, e agora o pastor Ricardo já foi, está lá descansando. Você que é visitante, o nosso pastor titular, o anjo deste lugar, o que é responsável pela nossa vida, está viajando, mas durante a semana já está aqui. Mas nós temos toda uma equipe aqui, pronta para te servir, e nós estamos aqui prontos para orar e abençoar a tua vida, amém? Pastor Ricardo com certeza está assistindo, e ele deixa um abraço, um cheiro para toda a igreja, amém? Você recebe esse abraço do seu pastor? Glória a Deus. Então, queridos, quando o nosso pastor fala sobre projeto de vida, um homem que nos impulsiona, um homem que fala sobre visão. Vocês viram aqui o pastor Lima falando, trazendo para nós uma realidade. E é verdade, o pastor Lima tem razão, ele não foi o único que disse, esse homem está doido. Eu que caminho desde o primeiro culto que ele fez, desde a primeira obra que ele abriu, desde as primeiras obras que ele decidiu abrir, eu que caminho com ele desde o princípio. Olhei e disse, esse homem está doido. Como que ele vai pegar um lugar desse? E eu disse para o meu esposo, é muito feio esse lugar, Júnior. A rua é bonita, a localização é bonita, mas esse lugar é feio. Como que esse homem vai fazer? Irmãos, o pastor Lima trouxe aqui para nós. Tudo isso é possível, tudo isso é verdade, tudo isso pode acontecer. Aconteceu, tem acontecido. Só que quando nós olhamos para a nossa realidade, irmãos, de uma igreja que tem vivido dia após dia dentro de uma ansiedade, dentro de um anseio, dentro de projetos, dentro de reconhecimentos humanos. Quando eu olho para esse texto, eu entendo o que o Senhor está dizendo para mim. E eu quero que você entenda o que Ele está dizendo para você, o que Ele está dizendo para a igreja.
Você pode tudo, você pode conquistar tudo. Você pode ter todas as coisas. Mas se esse texto não fizer a verdade na sua vida, não terá sentido. Olha o que o texto diz: mas buscai, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, diga comigo: reino e justiça. Pastora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus. O que não é o reino de Deus, pastora? O reino de Deus não é um sistema político e geográfico. O reino de Deus não é regido por humanos. O reino de Deus não é regido por homens e mulheres. O reino de Deus não é isso que nós estamos vendo. Uma política falida, corrompida e destruída. O reino de Deus não é geograficamente isso que nós olhamos. Os nossos olhos veem a geografia da localização deste barracão, desta igreja. Mas o reino dos céus já vê as almas que serão alcançadas. O reino dos homens luta entre eles, formam guerra entre eles. O reino de Deus é diferente, irmãos. O reino de Deus não é isso que nós estamos olhando com os nossos olhos. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 17. O Senhor me trouxe, eu comecei a estudar e eu comecei a pesquisar. E eu disse: Senhor, o que não é o teu reino? E claro, nós precisamos estudar para poder ministrar a igreja. E achei esse texto onde diz, versículo 17: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Irmãos, vocês entenderam esse texto? O reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Quando eu falo de comida e bebida, não é algo natural que você está vendo, que você vai lá, come uma comida, não é só sobre isso. Eu estou falando de comida espiritual, de sustentabilidade. Eu estou falando de uma bebida que só Ele, que é a água da fonte, pode nos dar. A água que mata toda a sede. A água que mata toda a sede do homem que está com escassez da água da vida. Quando eu falo de fome de comida, eu falo de uma fome pela palavra. De uma comida que quando nós comemos, você come daqui 3 horas, 2 horas, você está com fome de novo. Não, mas eu estou falando para você que o reino de Deus não é comida natural, mas Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. Ele é aquele que traz a água e que sacia a nossa sede. Agora, irmãos, olha para cá. Deixa eu te falar, olha o que está escrito no segmento deste texto. Mas paz, justiça e alegria no Espírito. Pastora Josi, não tem como sermos alegres na carne. Não tem como. A nossa carne busca por uma alegria que nos satisfaz, por uma alegria humana, terrena, passageira. Mas quando o texto está dizendo, mas alegria no Senhor, é alegria nele, nas coisas dele, na vontade dele, no desejo dele para nós. A gente busca alegria numa boa viagem, que é muito gostoso. A gente busca alegria em pessoas. A gente busca alegria nos locais aonde frequentamos. A gente busca alegria, irmãos, no shopping que nós passeamos aos sábados e domingos ou semanalmente. Nós buscamos alegria em situações e coisas. Nós buscamos alegria naquilo que compramos e possuímos. E cada dia que passa, uma geração mais desesperada. Nós buscamos alegrias passageiras. Alegria para matar a fome e a sede da nossa carne. Buscamos alegria na prostituição. Buscamos alegria na promiscuidade. Buscamos alegria nas drogas, no alcoolismo. Lembra quando você bebia todas, irmão?
Você já viu aquele homem bem sério, carrancudo, cara fechado, mas dá uma cervejinha ou uma cachaçinha para ele, para você ver. Ele sorri à toa. É ou não é, irmão? Vocês estão risados porque eu acredito que muitos aqui, antes de ter um encontro com esse pão da vida, esta fonte de água que jorra, eles viviam assim. Uma alegria momentânea. Ou seja, hoje nós temos uma outra forma de se alegrar. Nossos jovens e adolescentes, até mesmo homens e mulheres, casados. Sabe, irmãos, eu falei isso pela manhã e eu preciso falar com a igreja agora à noite. Se nós pegarmos aqui pastora Iracema, pastora Rita, minha mãe, alguns irmãos que estão aqui, que passaram dos 50, antigamente, se morava no sítio, e as pessoas falavam assim: quero tomar um café com a comadre. Não tinha celular para avisar a comadre, Cláudio, que ia tomar café. Não tinha WhatsApp, nem Instagram, não tinha nada para comunicar que nós estávamos chegando. Simplesmente olhava, vou tomar um café com a comadre. As coisas eram mais gostosas. Hoje para tomar um café, a gente tem que se maquiar, colocar roupa, se ajeitar para poder chegar, porque se a gente entra naquelas luzes ali da greba, naqueles espelhos, a gente já fica com vergonha. Chega na casa dos irmãos bem arrumados, se você chega de qualquer jeito, a luz é muito forte, você fala, mas que feiura que eu estou. Se você chega de cabelo molhado, você fala, sangue de Jesus tem poder. Só que isso está nos roubando. A gente não consegue mais ter alegria. Sabe, irmãos, quando a gente vê aquela foto, quem foi criado vendo uma foto na sua sala de jantar que a sua mãe e seu pai tinham? Qual era a foto tradição da maior parte das famílias? Aquela foto da mesa de Jesus com os discípulos. Foi você na sua infância? Na minha casa tinha. Sabe, irmãos, o que me remete àquela foto? A necessidade que nós estamos tendo no dia atual. Aquela foto nada mais é do que a ansiedade que nós temos hoje. Todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos, ele se assentava ao redor da mesa. Ele partilhava. Ele tinha tempo de qualidade, tempo de comunhão. Sabe aonde que os nossos jovens e adolescentes, e até mesmo os pais hoje estão se misturando? Numa roda de narguile. O narguile é uma das fontes aonde o mundo quer impregnar para nós que aquilo ali é comunhão. Sabe o que eles fazem? Eles passam um para o outro. Se você hoje está aqui, você faz isso, meu irmão, hoje é dia do Senhor te salvar, te restaurar, preencher o teu coração por completo, de você não precisar de uma roda dessa para se sentir satisfeito. Sabe, irmãos, aquilo que está faltando dentro das famílias é o que os jovens estão buscando aí fora. Essa geração que nós falamos, geração Nutella, geração fraca, é a geração Nutella e fraca que eu e você estamos formando. E eu não vou me cansar de dizer isso. É a geração que nós não estamos ensinando para eles o poder da mesa, o poder da comunhão, o poder do partir o pão, o poder de estar juntos. E aí nós vemos uma geração que precisa se reunir para fumar um baseado, para fumar um narguile, para tomar todas para poder ser feliz. Enquanto a Bíblia está dizendo que o reino dele e a justiça dele está estabelecida dentro de coisas que só tem relação com a glória dele. E a verdadeira alegria está no Espírito Santo. Irmão, você pode buscar onde você quiser. Você pode bater na porta que você quiser. Você pode tentar saciar a fome e a sede da tua carne do jeito que você quiser. Se você não buscar no Senhor, você não estará seguro. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Sabe aquela história que falar até papagaio fala, irmãos? Você já viu aquela pessoa conversadeira que você fala, mas gosta de conversar? O reino de Deus não consiste em palavras.
O reino de Deus consiste em poder. Pastora, como que eu busco poder? Renunciando. Sabe quantas vezes a Bíblia cita sobre o reino de Deus? 122 vezes. Se você pegar a palavra e você começar a estudar, você vai ver o reino de Deus, o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino? O reino é o domínio de Deus em nossos corações. Ele te governa. E se você obedece os preceitos, o reino de Deus é estabelecido sobre a tua vida. Diga comigo assim: reino de poder, reino de graça, reino de glória. Diga comigo: reino de poder, reino de graça e reino de glória. O que é o reino de poder, pastora? É o reino terreno. É esse reino que você está vendo, que para se ter precisa destruir alguém, que para se conquistar, para chegar ao topo, precisa colocar alguém para baixo. O reino de poder é o reino terreno, é o reino desta terra que é governado pelos homens, é um reino estabelecido pelos homens. Este reino está destruindo a igreja de Cristo na terra. Pastor, o que é o reino de graça? Diga comigo: a igreja na terra. Toque no seu irmão, diga para ele assim: você é a igreja na terra, meu filho. O reino de graça é a igreja na terra. E qual é o reino de glória? O reino de glória é a igreja da glória. Quantos de nós nessa noite desejamos ser essa igreja de glória? A igreja que não vai ficar, mas a igreja que vai subir, a igreja que vai reinar, a igreja que vai pertencer a esta glória, irmãos. Precisamos entender a diferença. Esse reino vai na contramão dos soberbos, dos altivos e dos presunçosos. O mundo aplaude os poderosos, os grandes, mas o reino de Deus reprova. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler. Aqui eu tenho alguém que tem toda a autoridade, todo o governo para falar sobre reino. Aqui eu tenho alguém que literalmente ela tem autoridade para falar sobre o reino. Você já leu? Quantos aqui já leram esse texto? Quem aqui já leu o Cântico de Maria? Levanta a mão, deixa eu ver. Pois eu te desafio a sair daqui hoje e ler o cântico que essa mulher deixou para nós. Eu desafio você a sair daqui hoje, chegar na tua casa e durante toda a semana ler o que essa mulher deixou escrito para nós. Eu quero ler com você, mas o meu ponto forte aqui é o versículo 52. Versículo 46 em diante diz assim: disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Ei, preste atenção no que essa mulher escreveu para nós. Preste atenção na Bíblia, irmão, para que você não seja mais enganado por uma cultura religiosa impregnada em nossa mente, desde quando nascemos até os dias atuais. Olha o que essa mulher diz para nós: porque atentou na baixeza da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque grandes coisas me fez o poderoso, o Senhor, e santo é o seu nome. Olha o que Maria está dizendo. Olha o que esta mulher está dizendo. Será que você vai sair daqui hoje consciente do que Maria disse para nós? Versículo 50. Sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem.
Ela está dizendo é sobre os que me temem. Ela está dizendo isso, irmãos. É sobre os que o temem. Versículo 51. Com seu braço operou valorosamente, dissipando os que no coração manifestam pensamentos arrogantes. Versículo 52. E é aqui que eu quero dizer para você. Sabe o que Maria está dizendo? E sabe o que Deus faz com os reinos terrenos? Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Não estou falando de riqueza terrena, irmãos. Eu estou falando de gente soberba e altiva. Existe muita gente rica que tem dinheiro e que é simples. E que tem um coração voluntário, disposto a ajudar o próximo. E tem um monte de gente vivendo na miséria, comendo o pão que cai da mesa dos seus senhores. E são soberbos e altivos. Esse texto não está relacionado somente a uma riqueza humana, está relacionado a uma riqueza espiritual. Versículo 54, auxiliou Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Eu vou parar por aqui, você vai poder ler na sua casa depois. Aqui nós temos uma mulher, que foi sim, ela foi uma referência para uma geração. Ela será eternamente como referência, como uma mulher que pode falar de reino. Sabe por quê? Porque este texto fala de uma mulher que foi a mãe de Jesus, e que sendo mãe tinha toda a autoridade para se achar, tinha toda a autoridade para querer ocupar o lugar que muitos estão tentando ocupar. Mas aqui nós vemos uma mulher reconhecendo a soberania, a graça, a bondade e a misericórdia de um Cristo que tem um reino e tem uma justiça estabelecida sobre nós. O reino de Deus, ele derrota todo o império babilônico, ele derrota todo o medo perso, ele derrota todos aqueles que se levantam contra o exército de Cristo. O reino de Deus prevalece e derrota os reinos do mundo. Afinal, o que é o reino de Cristo? Ele é o que levanta e ele é o que abate. O único rei que não será retirado do poder se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse nunca jamais será tirado do poder. Nunca. Sabe por que ele diz? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Porque ele está dizendo: se vocês me buscarem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, jamais vos serão abatidos, vocês jamais serão derrotados, porque vocês não terão compromisso com o reino humano, vocês terão compromisso com o meu reino e com a minha justiça. E aqueles que têm compromisso com o reino de Deus e a justiça dele, jamais será abatido, porque o reino de Deus não pode ser abatido. Ele exalta os humildes, despede os orgulhosos. Sabe, irmãos, precisa haver uma mudança sobre as nossas vidas. Nós precisamos renunciar o pecado. E aqui eu tenho um homem que vem dentro da Bíblia, falando sobre este texto. Ele vem com uma mensagem, sabe do que? De justiça. E este homem se chama João Batista. Se você olhar para a vida de João Batista e olhar para aquilo que ele estava trazendo para nós, ele está trazendo para nós 4 situações que é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Diga comigo. Primeiro lugar, vales aterrados. Segundo, monte de outeiros nivelados. Terceiros, caminhos tortos serão endireitados. E quartos, os caminhos serão aplanados.
Sabe por que isso, irmãos? Porque isso se chama reino e justiça. João Batista vem dizendo que ele estava preparando o caminho para aquele que viria, para aplanar, para endireitar os caminhos tortos. Quando você olha para a sua família e você diz: pastora, não vai dar certo, pastora, não acredito nisso, pastora, minha família está perdida, os meus filhos estão perdidos, a minha casa está perdida. Eu venho aqui como boca de Deus dizer para você que o Todo-Poderoso está aplanando os caminhos, estão endireitando os caminhos. Você e a tua casa servirá ao Senhor, você crê nisso? Você e a sua casa vai manifestar o Rei Jesus na terra. O seu reino será manifesto e será estabelecido o reino de glória de Jesus. Irmãos, toda reforma e reavivamento primeiro precisa que as coisas sejam acertadas e depois todos verão a salvação. É impossível ver um reino e uma justiça estabelecida sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre uma família, se as coisas não serem acertadas. Eu disse isso, eu estava numa conversa com o nosso pastor outro dia, há um tempo, 3 anos atrás, eu gravei. E nós estávamos conversando sobre alguns textos bíblicos. E ele disse para mim assim: filha, deixa eu te falar algo. Vanessa, todos esses anos de ministério que nós temos, com toda essa experiência que nós temos de gabinete, de atendimento, eu percebi uma coisa. E ele falou algo, irmãos, eu nem sei se ele gravou aquilo que ele falou para mim, mas aquilo ficou ecoando dentro de mim. E por 3 anos isso faz parte da minha vida. Ele disse para mim assim: todas as vezes que uma pessoa confessa o seu pecado com a sua boca, há uma aceleração na cura, há uma aceleração na transformação. O pecado tem que ser confessado e não achado. E eu fiquei pensando, pastor Samuel, sobre aquilo. O pecado tem que ser confessado e não achado. Quando há uma traição, seja num relacionamento de marido e mulher, de namoro, de casamento, seja de amizade, o que é mais fácil a gente restaurar? Quando a pessoa chega e fala: ó, eu fiz. Não é mais fácil você olhar para ela e falar: está sendo sincera, está quebrantado, do que quando você fica sabendo pela boca dos outros? É verdade ou não é, irmãos? Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Reino e justiça só pode ser estabelecido numa casa, numa família, numa igreja e num povo, quando as coisas são acertadas, e todos depois verão a glória de Deus. Às vezes você olha e fala assim: pastora, isso foi para destruição, pastora, isso foi para vergonha. Deixa eu te falar, onde há vergonha haverá dupla honra. Pastora, eu fui envergonhado, pastora, eu fui caluniado, eu fui difamado, pastora, falaram coisas que não era verdade, pastora, eu tive que me calar, porque eu queria me justificar, mas eu entendi que a minha justificação vem do Senhor. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, este reino e esta justiça alcançará a tua vida a partir de hoje. Este reino e esta justiça vai te alcançar por onde você for, mas é hora de acertar os caminhos. Primeiro eu renuncio os meus desejos, minhas vontades, minha carnalidade e minha humanidade. Deixo de ser argumentador e passo a ser totalmente disponível para o novo do Senhor Jesus. Para de argumentar, irmão. A gente argumenta muita coisa. Nós estamos vivendo lares aonde o que mais se tem é argumentação. Para de argumentar e comece a praticar. Como que eu tenho um reino dentro da minha casa e uma justiça, se eu argumento, mas eu não pratico? Como que eu falo para os meus filhos de um reino, de uma justiça, se na minha prática do dia a dia eu só sei argumentar aquilo? Sabe aquela história: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Diga para o teu irmão: isso é uma mentira do diabo.
aquilo que eu falo, o primeiro passo que eu tenho é desafiar a mim mesmo para praticar aquilo. Você foi criado num ambiente, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. De repente é por isso que tem esse caráter desvirtuado. Porque foi um caráter desvirtuado impregnado dentro de uma casa. Ah, pastor, eu quero os meus filhos no altar. E você está no altar? Ah, pastor, os meus filhos estão distantes. Ah, pastor, e você tem priorizado o reino e a justiça? Ah, pastora, mas eu oro por eles. É irmão, oração. Quando eu oro eu tenho que ter ação. Quando eu oro eu tenho que ter atitude. Se eu tenho atitude, a minha atitude é servir o reino e a justiça. Ah, pastora, mas os meus filhos não querem. Por que será, irmãos? Sabe, nós somos criados numa religiosidade dentro das igrejas, aonde se dizia que era pecado assistir televisão. Os filhos não podiam. Mas quando os filhos iam dormir, o sacerdote da casa, o ancião, o quase anjo na terra, tirava a televisão de dentro do guarda-roupa para assistir. Mas ele pregava para os filhos que era pecado assistir televisão. Que religiosidade falida, diabólica. Que coisa perturbada. Aonde eu falo que não pode, eu vou lá e tenho um amuleto dentro do meu guarda-roupa guardado. Como que eu falo que não pode, se quando eu saio lá fora, eu provo para o mundo que tudo pode? Como, irmãos? Como ter um reino e uma justiça estabelecida, se eu sou um argumentador? Se eu sou um narcisista, uma narcisista, que tudo é do meu jeito, no meu governo, no meu domínio. Se não for do meu jeito, eu não vou para a igreja. Se o pastor falar o que eu não gosto de ouvir, eu não volto mais. Não gostei da irmã fulana. A irmã fulana nem dormiu, porque ela nem sabe que você não gosta dela. Irmãos, a gente é muito cheio de graça. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: você está com uma cara de cheio de graça. Mas não é da graça, é de gracinha mesmo. Colocar para o lado de cá, eu fico perdidinha. Irmãos, o reino de Deus e a justiça dele é muito mais do que pão e do que água, humano e terreno. O reino dele e a justiça dele é renúncia. E não é fácil você falar para um povo que está disposto à renúncia. Toque no seu irmão e diga para ele: você está disposto a renunciar hoje? O que é a justiça? A justiça é o cumprimento da sua verdade e fidelidade. O que atesta a justiça de Deus é o cumprimento das suas promessas. A palavra justiça vem do grego, que diz dikaiosune. Dikaiosune. Quase saiu uma língua estranha aqui. Mas a palavra justiça é uma palavra grega. E você sabe o que ela significa? A condição aceitável para Deus. Esta condição é a prova viva do amor de Deus, que Ele nos aceitou do jeito que nós somos, para nos tornar quem Ele nos tornou. Você está entendendo o que é isso? O reino e a justiça dele foi estabelecido para que nós nos tornasse o que Ele nos tornou, para que nós nos tornassem aquilo que Ele já determinou que nós fôssemos. Ele não criou uma geração para ser caída e falida. Ele não criou uma geração para viver no pecado. Ele não criou uma geração para desfrutar somente das suas axiologias. As palavras bíblicas mostram claramente que Deus age com justiça. E Ele é misericordioso em perdoar. João capítulo 8, versículo 1 diante, relata a história de uma mulher prostituta, que o Senhor Jesus olha para ela e diz: vá e não peques mais.
Essa justiça de Deus não é a justiça dos homens, que condena e sentencia. Não é essa justiça. A justiça de Deus é a misericórdia e o cumprimento. Por isso todos nós precisamos entender a justiça de Deus. A justiça de Deus é leal, é reta e é infalível. A justiça de Deus é misericordiosa e não oprime ninguém do seu juízo. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. Ela não inocenta o culpado, mas perdoa aqueles que se arrependem de todo o coração. Essa é a justiça de Deus. Pastora, qual é a justiça que agrada a Deus? A justiça que agrada a Deus tem a origem, uma palavra. Diga comigo, coração. 1 Samuel 16:7 diz: Deus conhece o coração de todos. Ele sabe o que passa por dentro. E o verdadeiro relacionamento com Ele vem do coração. O que Jesus dizia sobre a justiça? Ele demonstrou que a justiça é o princípio de todas as demais virtudes do homem, como amor, bondade e compaixão, que no entanto surgem como consequência da justiça. Diga comigo, amor, bondade e compaixão. Amor, bondade e compaixão caminha com a palavra justiça. Eu quero justiça com as minhas próprias mãos. Fulano fez isso, vou fazer minha justiça. Fulano falou aquilo, eu vou procurar ele e nós vamos se acertar. Se for acertar para ter cura, amém. Agora se for acertar para ter mais problema, irmão, deixa quieto. Você vai acertar para curar ou você vai acertar para arrumar mais problema? Você vai acertar e procurar a pessoa para dizer: eu estou te liberando, estou te abençoando, estou te perdoando? Ou você vai procurar a pessoa para dizer: olha, eu até te perdoo, mas, irmãos, esse mais não tem nada a ver com Jesus. Esse mas não tem nada a ver com Jesus. Porque na palavra de Jesus não tem dúvida. E a palavra mas, talvez, se há, pode ter um pontinho de interrogação de uma grande dúvida. E com Jesus não tem dúvida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem como, irmãos, nós praticarmos a justiça. Salmos 17, eu quero que você também chegue na tua casa e leia. Versículo 1 diz assim, ó: a partir de hoje você vai orar assim. Sabe como que eu oro pedindo justiça de Deus? Não é assim: Senhor, mata aquela irmã. Vocês estão rindo, né, gente? Senhor, eu estou dobrando meu joelho agora, e eu sou do reteté, eu sou do fogo do manto de Jeová. E olha, Senhor, quando eu falo que é justiça, você já teve uma experiência assim, que antigamente as pessoas falavam assim: eu vou pedir justiça de Deus sobre a tua vida, viu, pastora Edilene? Vou não. Sabe por quê? Porque hoje eu vou ensinar para vocês que a justiça de Deus não é essa, pastora. Sabe por que a gente desespera? E a gente até fala, e é verdade, porque quando uma pessoa olhasse para mim e falava: eu vou pedir justiça de Deus sobre a tua vida, eu quase morria. Eu falava: Senhor, está amarrado, em nome de Jesus. Sabe, olha aqui, irmãos, Bíblia é maravilhoso. Salmos 17 diz assim, ó: sabe como que eu clamo a justiça de Deus? Versículo 1, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Versículo 2, saia a minha sentença diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. A gente desvirtuou até a palavra. Eu vou pedir justiça. Sabe o que você está falando? Quando você pensa que você vai falar sobre justiça sobre alguém, é condenação. E a Bíblia não está falando que isso é justiça. A Bíblia não está explicando que isso é justiça. A Bíblia está explicando para nós que ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, e dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Quando você está pedindo para Deus, vai pesar a mão sobre você. Que pesar a mão, irmão? Você está queimado. Jesus não pesa a mão sobre ninguém. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Se Ele pesar, Ele mata todos nós.
Se ele pesar a mão sobre um ser humano, ele acaba com nós, gente. Sabe por quê? Porque ele é o que tem o governo de todas as coisas. Ele é que tem o braço forte. Ele que determina, ele que faz todas as coisas. Se ele determinar, não tem homem para poder impedir. Então não fica com essa conversa, a justiça vai ser feita. Mas dobra o teu joelho hoje e ora aos Salmos 17. Senhor, que eu não faça oração com lábios enganosos. Quem somos nós para pedir justiça de peso para alguém? O teu lábio é enganoso. Teu coração, os teus olhos, os teus pés, a tua mão. É hora de você olhar para você e não pedir justiça para ninguém. É hora de você olhar para você e pedir justiça sobre você e dizer: Senhor, me cura desses lábios enganosos. Me cura desse coração perturbado, desse coração piludo, desse coração que não perdoa. Pedir a justiça de Deus é pedir a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor estabelecida sobre nós. Deus tem algo para a igreja dele na terra, mas chegou o tempo, irmãos, de nós começarmos a entender o que é reino e é justiça. Você pode ter o melhor dessa terra, você pode comer o melhor dessa terra, você pode caminhar pelos melhores lugares dessa terra, você pode desfrutar de tudo o melhor, mas você precisa entender o que é reino e o que é justiça. Quando o reino de Deus for estabelecido sobre a tua vida, quando a justiça de Deus for estabelecido sobre a tua vida, você não vai dizer: ai daquele, ai desse, coitadinho daquele. Não, você vai dizer: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, que sou falido emocionalmente. Você vai olhar e dizer: reino, justiça, entra na minha casa, entra na minha família, entra nos meus filhos, entra na minha empresa, entra nos meus negócios, estabelece o teu governo sobre a minha casa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Levante suas mãos e comece a adorar ao Rei da Glória. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Levante suas mãos e adore a Ele. Quero mais buscar. Levante suas mãos. Busque este reino e essa justiça. Feche os seus olhos, meu irmão. Se desligue deste mundo natural. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Coloca para mim no telão Salmo 150. Pode continuar adorando. Eu encontrei o bem mais precioso. Ó, bem baixinho. Eu entendo, irmãos, que as redes sociais nos influenciam em muitas coisas e é inevitável não sermos influenciados. Mas hoje, em nome de Jesus, durante toda essa semana eu ouvi muitas coisas e eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu me converti aos 11 anos de idade. E desde que eu me converti ao Senhor, eu adoro ao Senhor, porque eu amo adorar. E eu sempre fui envolvida na área de adoração da igreja.
E a gente sempre percebeu um levante muito grande de Satanás contra a igreja de Cristo na terra, para impedir a adoração do povo de Deus. E essa semana nós vemos várias conversas nas redes sociais sobre os sons que é entoado dentro da igreja. Mas eu vim aqui como profeta e boca de Deus dizer para você que os sons foi constituído para a glória dele. E se tem alguém nessa terra que precisa recuar, é o diabo. Essa fala é uma fala de intimidação à igreja de Cristo, para dizer para nós e provar para nós que o som, eu respeito a todas as classes sociais, a todas as religiões, umbandista, candomblé, respeito vocês, só que eu não posso deixar de denunciar. Olha o que diz Salmo 150: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Versículo 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com som de saltério e harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, louvai tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. No versículo 4, em algumas traduções diz: louvai com tamborins. Gabriel, quando eu não podia ser mãe, Jesus me fez uma promessa e me tornou mãe de filhos. Eu era estéril, e quando eu estava grávida de você, eu consagrei você ao Senhor. E quando um filho de Deus toca, não tem Exu que é adorado. Isso é uma mentira do diabo, irmãos, para intimidar a igreja, dizendo que quando a gente entoa esses sons dentro da igreja, está invocando os Exu. Essa é a mentira do diabo, para intimidar a igreja de Cristo na terra. Não tem som aqui que está invocando Exu nenhum, orixá nenhum é invocado aqui. Aqui é invocado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Começa a adorar aí, irmão. Começa a adorar aí, irmão. Vamos adorar, adora, adora, adora. Aonde tem uma doença, você será curado agora. Toda a esterilidade, mulheres estéril, põe a mão sobre o teu ventre aí agora. Jesus vai fazer você mãe de filhos. Aqui nós invocamos o Rei da Glória. E quer saber, diabo? Você não vai parar a igreja de Cristo na terra. A glória de Deus invade a tua casa. A glória de Deus invade a tua família. A glória de Deus invade os teus filhos. Havia doença, hoje é cura. Havia separação, havia divórcio. O anjo do Senhor entra nessa casa. Canta lobassuri, anda lobassai. Oh! Joelho aí, irmão, dobra aí. Nós já estamos encerrando esse culto. Nós vamos encerrar esse culto diferente. Há uma glória neste lugar. Você vai levar o som do céu sobre a tua casa hoje. O reino dele e a justiça dele vai te cercar. O reino dele e a justiça dele vai te envolver hoje. Eu declaro uma semana de paz. Eu declaro uma semana de milagre. Eu declaro uma semana de vitória. Eu declaro uma semana de portas abertas. Eu declaro uma semana do sobrenatural. O som do céu vai nos acompanhar. Nada pode parar a igreja de Cristo na terra. Nada pode parar. Não fique em pé, continue de joelho. Você vai receber uma bênção apostólica diferente. Sabe por quê?
O reino de Deus é paz, alegria, bondade. O reino de Deus é justiça, fidelidade e amor. A igreja de Cristo não será abalada na terra. A igreja de Cristo não pode parar. Nós não podemos ser intimidados por um reino terreno e humano. Mas a partir de hoje, Ele escreve uma nova história para Iequepalhano. Um novo tempo é estabelecido sobre o povo de Deus. Pai, obrigado. Obrigada por essa noite. Obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Nos acompanhe, nos cerque por detrás e por diante. Que nenhuma arma forjada prospere contra a nossa casa nessa semana. Que nenhuma arma forjada venha prosperar sobre os nossos filhos e a nossa geração. Porque nós não estamos indo em nosso nome. Nós estamos indo no nome do Senhor dos Exércitos. No nome daquele que foi, que é e que sempre será. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vós, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe. Vai com Deus.